Após uma batalha judicial que se estendeu por meses e envolveu questões centrais do federalismo americano, o presidente Donald Trump foi forçado a retirar a Guarda Nacional da Califórnia de operações sob controle federal e devolver o comando das tropas ao governo estadual. A derrota legal representa uma vitória significativa para o governador da Califórnia, Gavin Newsom, e estabelece um precedente importante sobre os limites da autoridade presidencial no uso de forças militares em território doméstico. A controvérsia teve início quando o governo Trump decidiu federalizar unidades da Guarda Nacional da Califórnia para atuar em grandes centros urbanos, incluindo Los Angeles, alegando a necessidade de combater o crime, proteger propriedades federais e reforçar ações relacionadas à imigração e à ordem pública. A medida foi tomada sem o consentimento do governador Newsom, o que provocou reação imediata do governo estadual. Newsom classificou a ação como ilegal e autoritária, argumentando que a Constituição e as leis federais dos Estados Unidos estabelecem critérios claros e restritos para a federalização da Guarda Nacional. Segundo o governador, não havia rebelião, invasão ou incapacidade das autoridades estaduais que justificasse a intervenção federal direta. Pouco depois do anúncio da mobilização das tropas, a Califórnia entrou com uma ação judicial contra o governo federal, sustentando que Trump havia excedido seus poderes constitucionais. O processo alegava que a federalização violava o equilíbrio entre os poderes estaduais e federais e criava um precedente perigoso para o uso político das Forças Armadas dentro do país. O caso rapidamente ganhou repercussão nacional e passou a ser acompanhado de perto por juristas, governadores de outros estados e organizações de direitos civis. Para muitos críticos, a iniciativa de Trump fazia parte de uma estratégia mais ampla de ampliar o poder executivo e de utilizar a força militar como instrumento de pressão política sobre estados governados por adversários. Durante o andamento do processo, decisões judiciais divergentes marcaram o embate. Um juiz federal de primeira instância chegou a determinar que a federalização da Guarda Nacional da Califórnia era ilegal, ordenando a devolução imediata do controle ao governador. No entanto, o governo Trump recorreu, e uma corte de apelações suspendeu temporariamente a decisão, permitindo que as tropas permanecessem sob comando federal enquanto o caso era analisado. Essa reviravolta manteve a disputa viva por vários meses, alimentando um intenso debate público. Especialistas em direito constitucional destacaram que, embora o presidente dos Estados Unidos tenha autoridade para federalizar a Guarda Nacional em circunstâncias específicas, esse poder não é absoluto e deve obedecer a limites legais bem definidos. Ao longo do processo, a defesa da Califórnia insistiu que a situação no estado não atendia aos requisitos legais previstos em leis como o Título 10 do Código dos Estados Unidos e a Lei da Insurreição. Além disso, argumentou que a presença de tropas federais estava agravando tensões locais e interferindo na autonomia das forças de segurança estaduais e municipais. A retirada da Guarda Nacional da Califórnia, após a derrota judicial de Donald Trump contra o governador Gavin Newsom, vai muito além de um simples revés jurídico. O episódio expõe tensões estruturais do sistema político americano, revela os limites reais do poder presidencial e reforça o papel do judiciário como contrapeso institucional em momentos de escalada autoritária. A decisão final representou um duro golpe para o governo Trump. Após sucessivos reveses judiciais e diante da perspectiva de uma derrota definitiva em instâncias superiores, incluindo a Suprema Corte, o governo federal optou por recuar. Advogados do governo retiraram recursos pendentes e aceitaram cumprir as decisões que determinavam a devolução do controle da Guarda Nacional ao estado da Califórnia. Com isso, foi anunciada oficialmente a retirada das tropas federais nas cidades californianas envolvidas e a restituição do comando ao governador Gavin Newsom. Em pronunciamento público, Newsom celebrou o resultado, afirmando que a decisão defende a Constituição, o Estado de Direito e o princípio fundamental de que nenhum presidente está acima da lei. Essa vitória não é apenas da Califórnia, mas de todos os estados que acreditam na separação de poderes e no respeito às regras democráticas, declarou o governador. Ele também ressaltou que a Guarda Nacional continuará atuando no estado quando necessário, mas sempre sob comando estadual e em conformidade com a lei. A retirada da Guarda Nacional da Califórnia também tem efeitos diretos e indiretos importantes para migrantes, imigrantes indocumentados e comunidades latinas,
mesmo que essa não tenha sido a questão central do processo. O impacto vai além do campo jurídico e alcança a vida cotidiana dessas populações, já que, na prática, limita a possibilidade de uso da Guarda Nacional como braço auxiliar da política migratória federal, algo que foi defendido por setores do trumpismo. Califórnia é um estado com políticas de proteção a imigrantes, como as chamadas Sanctuary Policies, e sob comando estadual, a Guarda Nacional não pode ser usada para aplicar leis federais de imigração. Ou seja, a derrota de Trump na disputa pela Guarda Nacional da Califórnia favorece os migrantes, não por alterar diretamente as leis de imigração, mas por bloquear a militarização da política migratória, preservar a autonomia de Estado santuário e reduzir o uso do medo como ferramenta de controle social. Em um cenário político marcado por tentativas de criminalização da migração, a decisão representa uma vitória indireta, porém concreta, para os direitos, a segurança e a dignidade de milhões de imigrantes. Donald Trump, por sua vez, reagiu de forma crítica. Em declarações e publicações em redes sociais, afirmou que a retirada das tropas ocorreu porque os objetivos de segurança teriam sido alcançados, e não por pressão judicial. Ainda assim, acusou governadores democratas de fraqueza diante do crime e deixou em aberto a possibilidade de futuras intervenções federais em situações semelhantes. O episódio reacendeu discussões profundas sobre o uso de forças militares em solo americano. Grupos de direitos civis alertaram que a normalização da presença da Guarda Nacional sob controle federal em cidades pode representar riscos às liberdades individuais e abrir espaço para abusos de poder. Analistas políticos também apontam que a derrota judicial enfraquece a narrativa de força defendida por Trump e reforça a importância dos freios e contrapesos institucionais nos Estados Unidos. Para governadores de outros estados, o caso serve como um sinal de que ações federais consideradas abusivas podem ser contestadas com sucesso na justiça. Em termos mais amplos, a disputa entre Trump e Newsom se tornou um símbolo da polarização política no país e das tensões entre governos estaduais e o poder federal. A decisão final reforça que, mesmo em temas sensíveis como segurança e ordem pública, o presidente não possui carta branca para agir sem respeitar os limites legais e constitucionais. A derrota de Trump na disputa pela Guarda Nacional da Califórnia não é apenas uma vitória legal de Gavin Newsom. É uma reafirmação de princípios fundamentais, limites ao poder executivo, respeito ao federalismo e centralidade do Estado de Direito. Em um momento de polarização extrema, o episódio serve como lembrete de que instituições ainda importam e que, pelo menos neste caso, funcionaram. Com o encerramento do caso, a Guarda Nacional da Califórnia voltou integralmente ao controle do Estado e as tropas federais deixaram as áreas urbanas onde estavam destacadas. Embora o embate jurídico tenha terminado, o debate sobre o alcance do poder presidencial e o papel das Forças Armadas na política interna dos Estados Unidos deve continuar nos próximos anos. Obrigado por nos assistirem. Se você gostou deste clipe, siga-nos para não perder nossos vídeos. Inscreva-se, compartilhe com seus amigos e deixe seus comentários.